O AI-5 funcionou para caçar parlamentar. Estudar é diferente de viver, então... Agora, eu quando cheguei em Brasília em 91, eu tive contato com velhas guardas da política. Paulo Maluf, Luiz Guimarães, um montão de gente da velha guarda lá. E daí o pessoal conversava com o pessoal. Uhum. As listas de cassações muitas vezes eram feitas pela mesa da Câmara dos Deputados. Nessa época os caras Houve abuso, ninguém vai falar que não houve abuso. Houve abuso. Quando tu chegou lá em 91, militar, os caras te tratavam como? Pô, tinha lá dezenas de anistiados, né? Me viram um capitão novo lá, opa, carne fresca. E daí, muitos desses arroubos meus, foi daquele momento. Lá naquele tempo não tinha isso aqui, não tinha nem TV Câmara. Então o que você falava ficava, quando muito, guardado na sonora, mais nada além disso. E o pau cantava lá. Agora, mudou muita coisa. Você pode ver, quando era moleque, tinha jogar futebol na cidade, era pancada, era voador no pescoço. Isso praticamente acabou. As pessoas vão mudando. E a política também era muito mais agressivo. Entendi. Bom, ó, vamos falar um pouco do lance de tu tá, pelo menos por enquanto, inelegível. Porque eu já vi tu falando que, isso é meio frágil, pode ser que eu consiga voltar para as eleições de 2026, ou qualquer coisa assim. Mas tu, basicamente, o que te tornou inelegível foi mostrar o inquérito 1361 para os embaixadores. Né? Basicamente Primeira isso. coisa, como é que apareceu esse inquérito? Quando as eleições de 2018 acabaram, segundo turno, eu ganhei. Chegou um papel lá no TSE dizendo que havia tido fraude. Em 18? 18. Tá. A presidente era a Rosa Weber. De imediato, ela tomou as providências e na semana seguinte do segundo turno foi aberto o inquérito, 1361. E ele começou a apurar. Ver o que tinha acontecido. Tem 3 coisas ali esquisitas, nos depoimentos, tá? Mas vamos lá. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Quando em 21 estava lá tramitando a PEC do voto impresso no Congresso, e alguém teve ideia dos deputados, descobriu esse inquérito, que eu não sabia dele, tá? E resolveram pedir para a PF. Então, por unanimidade, os parlamentares dessa comissão de emenda à Constituição pediram. E para poder fazer o quê? Para ver o que estava no inquérito. Para poder tomar alguma decisão. E para ficar mais robusta a peça do voto impresso. Tá bom, tá. E o TSE, então esse delegado da PF encaminhou a peça. E o deputado que fez o pedido, que era o relator, era o Felipe Barro do Paraná. E ele teve o cuidado, é um excelente parlamentar, bastante cuidadoso. Né? Ele até fez o cuidado. Se tiver alguma parte do inquérito que seja sigilosa, não nos envia essa parte, só o que for ostensivo. O delegado falou, tudo é ostensivo. Encaminhou para ele. E daí distribuiu o parlamentar, eu tomei conhecimento. Daí fui ler aquele negócio lá, você cai para trás. Bem, 2 meses antes da reunião com embaixadores, o ministro Fachin era presidente do TSE. E ele reuniu-se com embaixadores. E falou do sistema eleitoral, que era seguro, etc. E terminou dizendo algo parecido como, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador. Bem, quando eu vi aquilo, e essa política externa é privativa do presidente. Ele podia convidar para tomar uma Coca-Cola, um salgadinho, fazer uma festa lá, né? Tudo bem, mas tratar de qualquer outro assunto, não. Isso é privativo do presidente. Eu vi aquilo, resolvi convidá-los e mostrei o inquérito 13.000. Isso que te matou, mostrar o inquérito, não foi? O inquérito ostensivo. Tanto é que no dia seguinte, que esse inquérito foi classificado como confidencial. É que todo o inquérito da Polícia Federal, ele é, a princípio, confidencial. Tem uns que são bem confidenciais, né? Tipo, eu não consigo pegar qualquer inquérito na Polícia Federal. Tem todo um processo, tem que ir na polícia. Olha só, todos os inquéritos que eu respondi vazaram. Todos, sem exceção. Tá bom. Todos. Tá. Esse aqui, a partir do momento que foi classificado como confidencial, eu não posso falar para você aqui agora. O que tem nele? Eu gostaria de falar. Foi mesmo? Assim, a gente não pode se dizer... Eu vi você falando, acho que em algum lugar, acho que foi no Léo Dias, que esse inquérito se tornou confidencial.
Foi após a reunião. E aí vamos não falar o que tem Tanto nele, então é isso? Foi feito foi uma live, né? Mas é porque não foi muito difícil descobrir o que tem nele. Eu só fiz uma pesquisa e descobri rapidinho. Então, sei lá, você que tá em casa e quer saber, é muito fácil. Só pesquisar aí para inquérito 361 que você descobre facinho, a gente não precisa... Mas se eu falar aqui, e a gente não precisa se complicar. Vou ter complicação. Não temos liberdade de expressão. Agora, me acuso de mentiras e eu tenho que tentar me defender. Quando eu quero mostrar a origem do problema, eu não posso mostrar. Se bem que meus advogados pediram esse inquérito capa a capa. E que seja derrubada a classificação de confidencialidade dele. Que aí está o problema. Aí está a origem. Agora, se você pegar tem a ver. Você pegar o inquérito da PF e depois lá o Gonê também, que concordou com tudo, até aumentou mais coisa, o golpe começou em 29 de julho de 2021. É o dia da live. E ali, o que a PF fala? Que eu divulguei desinformação. O que eu divulguei foi um inquérito. E por que esse inquérito está aberto até hoje, não foi fechado? Então, quando eu falei com os embaixadores, no dia seguinte, o delegado foi afastado do inquérito, foi colocado outro. O nosso ministro do TSE determinou que a PF investigasse e punisse o delegado. A PF respondeu que não tinha como punir, porque o inquérito não tinha classificação sigilada. Também o ministro do TSE oficiou a Câmara dos Deputados para que tomasse providências contra o deputado Felipe Barros do Paraná, e a resposta da Câmara é que o inquérito era ostensivo. Tanto é que foi mostrado esse cuidado do Felipe Barros ao pedir o inquérito se havia algo que não podia ser revelado. A resposta foi não. O inquérito está aberto até hoje. Tá, então. E aí agora a estratégia é correr atrás dessa decisão. Tem como não, olha só, é difícil você falar em provas, né? A peça, não é porque é meu advogado, a peça deles sobre o inquérito da PF é algo irretocável. Tanto é que você não vê a imprensa descendo o pau. Alguns até nos defendem, outros vão mais devagar um pouquinho, porque não tem razão de ser. Por exemplo, a defesa nossa foi em cima de jurisprudências. Quando fala de delação premiada. Delação premiada tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Eu não posso falar, eu dei pro Flor 10 milhões de reais. O que é isso? Não vale. Então, quando fala espontaneidade, você vê uma coisa muito importante. O ministro Alexandre de Moraes divulgou alguns recortes. Toda delação premiada, por lei, ela começa a ser filmada na sua qualificação. Eu falo quem eu sou, meu nome, quem eu sou, teu nome, endereço, e termina a filmagem, encerrado, os advogados tomam conhecimento para assinar as peças. Sem corte. E nós pedimos sem corte. Porque você vê, num áudio vazado do CID, que ele falou com alguém, ele falou, não adianta eu falar a verdade que eles não querem. Eles falam, olha, a tua delação está muito boa, fale a verdade, não é assim. O tempo todo conduzindo. E você vai saber quem está com a verdade ou não quando você tiver essa delação premiada, da qualificação até a conclusão, de todos os 11 momentos. Não é de um ou outro, todos os 11 momentos. Então você expõe a verdade. Agora, por que querem correr? Para tentar esconder isso daí. Eu acho que eles querem correr para te manter fora de 2026. Se eu devesse, você acha que eu estaria aqui conversando contigo? Eu te conheço. Você não ia aliviar para mim. Você não ia passar pano em cima de mim. Não, aliviar não vou. Não vai, pô. Então, o que eu estou explicando para você aqui é o que aconteceu. Eu explico de forma bruta o que aconteceu. Os advogados é uma questão técnica. Como estava o advogado Paulo agora há pouco, na OS Sem Filtro, falando sobre essas questões mais técnicas. Que hoje em dia a classe de advogados está desprestigiada. Completamente desprestigiada. E estão perdendo o seu valor. É para que eu contratar um bom advogado? Se a decisão não depende desse advogado. Depende de quem tem amizade em algum lugar por aí. Então isso tudo vai somando até para dar força para a gente. Como é que eu vou encarar domingo, 10 da manhã, que vai uma multidão, não sei de quanto, espero que vá 1 milhão, apelo até que compareçam, porque não é o meu futuro. Pouco teu sim, Bolsonaro. A anistia te ajuda, pô. Não, olha só, o processo da anistia, lá atrás não tinha nada a ver comigo. Eu sei, mas depois, não ajuda. Depois
do relatório da PF, a PF botou no 8 de janeiro. Eu falei, mas me botou por quê? Quando eu perguntei para você, foi dia 8, se fosse dia 15 de janeiro, se fosse 30 de março. Ué, o presidente era o Lula, não era eu. Ele tinha todos os comandantes de Forças Armadas com ele, todo mundo com ele. Tudo foi muito Lá você pode ver. 8. Você vê, o próprio ministro José Múcio da Defesa, ele falou, aquilo não é golpe de Estado, o 8 de janeiro. Você pega outros falando também, até o Michel Temer falou, algo nessa linha também. Um golpe de Estado não é dessa forma que é feito, com os coitados, com Bíblia no baixo do braço, bandeira do Brasil, e orando. Não é isso, isso não é golpe de Estado. Por que tu acha que estão estão te perseguindo, já que não, se só, essa é a ideia? Jogo de poder. Há muito a esquerda percebeu e começou a aparecer uma nova força no Brasil. A direita começou a deixar de ser uma geleia e tomar forma. Não chamam de radicais. É ser radical falar e respeitar Deus, pátria, família e liberdade? Quando até... Não começa muito radical não, mas é que todo mundo radical começa aí, tá ligado? Aí os caras ficam meio, porra, sei lá, cara. Mas tudo bem, vai lá, continua. Quando o pessoal fala que somos radicais, o que nós fizemos de radicalismo? Qual a bandeira dos radicais? Não tem. A extrema-direita. O que é a extrema-direita? É para tentar desqualificar. Mas tá, lá no final, a gente falou um pouco sobre inelegibilidade, daqui a pouco a gente volta se for o caso, mas, cara, quando saiu o resultado de 2022, que tu perdeu por pouco, acho que são 2 milhões de votos a diferença, alguma coisa assim, né? Nossa, com certeza é um sentimento de merda, putz, perdi, não sei o que e tal. Passa pela cabeça ali jogar nas 4 linhas e fazer alguma coisa? Como é que nem lembra que você estava falando, pô, a Dilma chegou a pensar em alguma coisa? Querem criminalizar liberdade de expressão.